Hoje nós estamos encerrando o livro de Eclesiastes, esse livro tão profundo e reflexivo. E esses últimos capítulos, o 10, 11 e o 12, são muito, mas muito importantes para as nossas vidas. Dentre os assuntos, esquerda ou direita? Conselho aos jovens e o fim revelador de Eclesiastes. Venha comigo a partir de agora. No capítulo 10, no versículo 2, diz assim: o coração do sábio se inclina para o lado direito, mas o do estulto para o da esquerda. Veja, esta passagem não tem nenhum relacionamento, nenhuma relação com o uso que hoje fazemos dela para rotular políticos liberais ou conservadores. A questão aqui é sabedoria e estultícia, seguindo de lados opostos. No mundo antigo, direita simbolizava poder, honra, autoridade e força. Você pode ver isso, por exemplo, em Gênesis 48, 18. Você pode ver isso em Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. Esquerda simbolizava o contrário disso. Fraqueza ou até mesmo iniquidade. Você pode confirmar isso no livro de Salmo, capítulo 77, no versículo 10. No versículo 8 ao versículo 11, extraímos esses ensinamentos. Quem abre uma cova, nela cairá. E quem rompe um muro, mordê-lo-á uma cobra. Quem arranca pedras, será maltratado por elas. E o que racha lenha, expõe-se ao perigo. Se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força. Mas a sabedoria resolve com bom êxito. Veja, temos que evitar problemas. Nós vemos aqui vários casos de situações que foram inevitáveis, situações que foram imprevistas, situações que ocorrem no cotidiano. Mas entenda, podemos evitar problemas. Quando somos revestidos pela sabedoria divina, nós minimizamos os problemas, como estes do dia a dia que nós lemos aqui nestes versículos. Já no versículo 16 e no versículo 17, ele diz assim: ai de ti, ó terra, cujo rei é criança, e cujos príncipes se banqueteiam já de manhã. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças e não para bebedice. Veja que interessante, nós vemos aqui dois exemplos de gestores, né? O bom e o ruim. O ruim só quer desfrutar. É infantil, imaturo, crianção, que quer só aproveitar a vida, se divertir. O bom é racional. Ele sabe investir no tempo certo. Ele é um bom gestor. Ele pensa nas pessoas. Ele se comunica, busca conselhos. Ele não se embriaga. Ele não fica fora de si. Ele é centrado. Quais destes dois você vai seguir como exemplo? No capítulo 11, do versículo 1, no versículo 1 e no versículo 4 diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E aí no versículo 4 diz assim: quem somente observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Sabe o que ele está falando aqui? Você talvez diga assim: como assim jogar um pão na água? Entenda, esse pão, ele se refere ao que um trabalhador, um empreendedor recebe.
Ao lançar sobre as águas, é uma alusão a investimentos. As principais exportações vinham pelo mar. Então, lançar o pão era investir sem medo dos riscos, de uma forma consciente, coerente, mas sem medo de arriscar. Ficar de braços cruzados, como diz o versículo 4, não vai levar a lugar algum. Você vai ficar chupando o dedo e vendo o progresso dos outros. E aí, cada dia que passa, acrescentando amargura dentro de você por não ter tido êxito. Pense nisso. Lá no versículo 6, ele diz assim: semeia pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Isso é muito importante. Ele está querendo dizer aqui, com essa plantação contínua, que nós não devemos parar. A nossa constância trará resultados positivos. Ter foco e não se distrair quando se deve trabalhar é imprescindível. Tome atenção com respeito a isso. No versículo 9, ele diz: o pregador, além de sábio, alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Aí anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Olha que interessante. Primeiro ele vem falando que o jovem tem que aproveitar, o jovem tem que se divertir, o jovem tem que ser, entre aspas, inconsequente, fazer tudo que dá na telha. Veja, tudo tem suas consequências. Os jovens devem ser orientados, eles devem ser aconselhados e devem ser, de uma forma clara, alertados com respeito a isso. Mesmo que não gostem. Podem aproveitar e até desfrutar da vida, mas cientes de que o que estão plantando colherão. E Deus pedirá contas de todas as atitudes que forem contrárias à vontade dele. Reflita sobre isso, pai, mãe, jovens que me acompanham aqui. No capítulo 12, o último capítulo de Eclesiastes, versículo 1 e do versículo 6 ao 8, diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás, não tenho neles prazer. Aí lá no versículo 6 diz: antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O maior investimento que uma pessoa pode fazer é dedicar a sua juventude a Deus, buscando agradá-lo, pois assim adquirirá sabedoria para então ser uma pessoa em uma jornada bem-sucedida. Do contrário, chegará na velhice se sentindo uma pessoa frustrada e vazia. Aqui, nesta palavra, ele fala sobre vários elementos que são perecíveis, que se quebram e desaparecem com facilidade, se desfazem, como nós. Ele fala da carne, que volta ao pó, do espírito, que é o fôlego da vida, que volta para Deus,
que nos emprestou para que possamos viver e respirar e raciocinar. Mas e a alma? Por que ele não fala aqui sobre a alma? Porque a alma, ela não era um assunto revelado no Velho Testamento, no Antigo Testamento. Somente foi revelada sobre a alma no Novo Testamento, quando o Senhor Jesus trouxe à tona este assunto. E a alma? Para onde ela irá? Cada um de nós decidimos pelo comportamento e vida que vivemos aqui, enquanto estamos na terra. O versículo 11, ele diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões, e como pregos bem fixados às sentenças coligidas, dadas pelo único pastor. Pastor aqui, em letra maiúscula, se referindo ao Senhor Deus, ao Senhor Jesus, ao Senhor Espírito Santo. Existem ensinamentos que são dolorosos, tal como os pregos e os aguilhões, mas sendo estes aceitos de bom grado, nos beneficiarão. Pode no momento doer, mas depois olharemos para trás e falaremos: graças a Deus que dei ouvidos a estas orientações, a esta disciplina, aos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E para terminar, o versículo 13 e 14 diz, para resumir o que Deus espera de cada um de nós: de tudo, o que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Forte, né? Durante todo o livro de Eclesiastes, vemos o escritor falando e mostrando a inutilidade e vaidade da vida aqui na terra. E por fim, deixando claro que o temor a Deus é o melhor caminho. Devemos buscar ter, anote aí, um relacionamento correto com Deus, manter esse relacionamento seguindo os seus ensinos e prever um juízo futuro inevitável. Assim, jamais sairemos do caminho. O vídeo de hoje te ajudou? Te fez refletir? Então, por que não colocar ele no seu story? Por que não enviar na lista de transmissão que você tem? Colocar para os seus contatos? Compartilhar nas suas redes sociais? Assim, ficará em evidência este vídeo nas redes sociais e a rede social vai entender o quão importante é esse conteúdo. Faça isso aí agora. Deixe também o seu comentário, o seu like. E amanhã nós vamos entrar no livro de Cânticos dos Cânticos, o livro de Cantares, que é muito profundo num ensinamento sobre relacionamento e também sobre relacionamento entre nós e Deus. A noiva, que é a igreja, que somos nós, e Deus. E relacionamento entre casais. Venha comigo no Devocional 2024, caminhando nesta jornada toda especial de Gênesis a Apocalipse. Você é especial para Deus. Até amanhã.